Meus irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e quero deixar o meu tradicional abraço, minha gratidão por todo o empenho e participação pelas orações, pelas muitas mensagens que nós temos recebido, graças a Deus, e pedimos perdão aos irmãos que nós ainda não respondemos, mas iremos responder um por um, com toda certeza. E para nós é muito importante essa interação, essa troca de informações, esta relação de irmandade e de amizade sincera que tem se constituído a partir deste trabalho, deste ministério. Peço aos amados que estejam sempre orando por nós e aqueles que quiserem estar acompanhando mais de perto, fiquem à vontade para estarem se inscrevendo em nosso canal no YouTube, para estarem acionando as notificações e nos acompanhando pelas redes sociais. Os links estão todos disponíveis na descrição do vídeo. Vamos ao tema de hoje, queridos. Você votaria num pastor candidato em eleições? Com que base bíblica nós podemos aprovar ou reprovar o envolvimento de ministros do Evangelho na política partidária? O que a experiência brasileira nos tem demonstrado com respeito a esse tipo de situação? Meus amados, acompanhando ao longo desses 3 dias as brilhantes manifestações de nossos colegas pastores e demais irmãos aqui no Grupo Teólogos da Verdade, eu percebo que não há uma posição unânime no meio cristão brasileiro sobre os aspectos éticos, bíblicos e morais que envolvem a participação de pastores na militância política partidária. Alguns são favoráveis por entenderem que exemplos como José e Daniel, além da própria necessidade de homens tementes a Deus no poder, dariam um respaldo bíblico para que haja uma maior influência cristã nos destinos administrativos da nação. Outros veem no cenário corrupto da política nacional um ambiente absolutamente impróprio para a presença de um homem de Deus, além de ressaltarem a total incompatibilidade entre o ministério e um cargo público dessa natureza. Eu respeito profundamente as duas posições, porque eu entendo que temos homens de Deus sábios, sinceros e muito bem intencionados em ambos os lados dessa questão. Eu quero, porém, deixar registrado com bastante clareza aqui a minha posição sobre o papel da igreja e dos seus pastores na política da nação brasileira. Na condição de cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, desde os 17 anos de idade, eu sou compelido a posicionar-me de forma clara, de acordo com o conhecimento da vontade do Senhor que eu adquiri nestes quase 30 anos de caminhada com o meu Senhor. Se o interesse exagerado da Igreja Evangélica Brasileira e de seus pastores por envolvimento político partidário não for criticado, comentado, reprovado, combatido, ele só vai aumentar e trazer prejuízos ainda maiores para a obra de Deus neste país. Por isso, sem que haja nenhum prejuízo à minha estima e profundo respeito aos defensores da presença de pastores em candidaturas eleitorais, eu sou radicalmente contra. Não me candidataria e jamais votei ou votarei em pastores candidatos. Sobre minhas razões, passarei a discorrer. Essa questão, meus amados, me faz lembrar nitidamente de Jesus sendo interrogado e indagado por Pilatos se era realmente rei, ao que ele prontamente respondeu da forma mais surpreendente e impactante possível: o meu reino não pertence a este mundo. João capítulo 18, verso 36. O reino de Deus não é deste mundo e não está entre nós com visível aparência, pois em verdade ele está em nós, habitando em nossos corações redimidos. Inicialmente, meus amados, convém aqui ressaltarmos que o pastor, ele não é um sacerdote como no modelo do Velho Testamento, e que atualmente, por ignorância do povo e má intenção de muitos deles, é o que está sendo afirmado e que é contra a palavra e o seu ensino. É, na verdade, apenas um sacerdote como qualquer outro irmão em Cristo. E o que passar disso é falácia. É o velho catolicismo seduzindo a consciência reformada para a adesão à velha ordem e à manipulação conveniente das Escrituras, porque isso lhes dá poder e autoridade maiores
do que os que verdadeiramente são conferidos pelo Evangelho. Em seguida, devemos refletir que o povo cristão já perdeu há muito tempo a desculpa de que nós precisamos da presença sal e da presença luz da igreja no cenário político. Dizer isso hoje não passa de fútil redundância. Essa era a posição e o discurso nas décadas de 60, de 70. De lá para cá, já vimos o que os evangélicos podem fazer na política. E o que temos visto não é digno de nossa aprovação. Portanto, não cabe mais o argumento de que a presença evangélica em qualquer coisa possa significar um salto de qualidade. Até deveria, mas não é isso que nós temos visto. Todos os índices de avaliação indicam que os parlamentares evangélicos são os mais inexpressivos e improdutivos dos parlamentos. Outra afirmação que eu preciso fazer é que, se o sal evangélico tivesse o sabor que tanto afirmam, o melhor lugar para senti-lo seria na própria comunhão da igreja, onde de fato, na maioria dos exemplos que temos visto, o gosto não é de sal, mas de absinto. E a luz, quando existe, não passa de luz negra. Ao contrário, na maioria dos casos, os evangélicos já provaram que são tão ou mais corrompidos que os demais, sem falar que em geral são conhecidos e rotulados pela opinião pública como oportunistas, despachantes de pequenos interesses, moralistas e sem qualquer qualidade ética e de consciência. No atual quadro político, não nos faltam evangélicos em todas as instâncias do poder, e a presença deles nada significou além da vergonha para a igreja, despreparo, ufania e incapacidade de se enxergarem e oferecerem um mínimo de lucidez a qualquer coisa. É óbvio que eu não cometerei aqui o absurdo de generalizar, pois evidentemente ainda temos homens decentes, comprometidos com o reino de Deus, no contexto político inclusive, pelos quais nós devemos orar constantemente. Mas tal como os que percorrem o caminho da salvação, eles são uma minoria, sendo o resto laia da pior espécie, acerca dos quais se deve não apenas reprovar seus atos, como também dos tais desejar estar bem distante. Isto posto, os amados me permitam aqui apontar 5 razões porque eu nunca votei em candidatos pastores e nem pretendo fazê-lo jamais. Em primeiro lugar, nenhum pastor deve se candidatar como pastor, e muito menos em nome de Deus. Quem desejar pleitear um cargo desses, que o faça em nome da sua própria consciência como indivíduo, e nunca em nome da igreja, e muito menos em nome de Deus. Fazer isto é ideologizar a igreja e Deus, e o fim é sempre blasfemo e corrompido. Em segundo lugar, a maioria, claro, não todos, dos pastores que se candidatam não passa de oportunistas que concluíram que a igreja é o melhor curral eleitoral que pode existir. São lobos explorando a ingenuidade do rebanho. Em terceiro lugar, irmãos, há uma grande relação entre o avanço de pastores na política com o atual momento de corrupção espiritual da igreja, onde, visando os fins mais diversos, usa-se e abusa-se do nome de Deus de modo nauseante e asqueroso. São essas portas malditas, uma vez escancaradas, devido à relação promíscua com o mundo e com o dinheiro, que produzem em escala industrial o flagrante caos da fé, perpassando igrejas históricas, renovadas, pentecostais e, sobretudo, as neopentecostais, que são verdadeiras casas de comércio da fé, autênticos covis de salteadores, exploradores e lobos vestidos em pele de ovelha. Em verdade, eles desejam poder, e o seu espírito é pior do que o de um incrédulo. E o que sobra de responsabilidade por conta desse quadro vergonhoso, tenha certeza, podemos colocar na conta dos apóstolos da maldição hereditária, da confissão positiva, da neurolinguística cristã, da teologia da prosperidade, na ênfase ao crescimento numérico a qualquer preço e ao espírito de marketing empresarial que entrou na igreja e lhe corrompeu a alma. Não por acaso, é justamente nesses ambientes que mais se observam os chamados pastores políticos. E agora, contando com a concorrência dos cantores gospel, que também perceberam esse lucrativo filão e já se candidatam por todo lado em massa para cargos políticos. Quem preferir vedar os olhos, que não veja.
Louvo a Deus, porém, por não pertencer ao balaio dos cegos. Em quarto lugar, queridos, eu voto num crente, desde que ele não se apresente como crente, mas apenas como um cidadão. E isto vai depender das boas ideias e da capacidade dele ou dela mostrar coerência como parte da sua decisão de ingressar na carreira política. Se for um pastor, que seja apenas para si e quem o apoia. Mas se fizer uso dessa condição como um marketing eleitoreiro, eu prefiro que ele responda a Deus e à sua consciência qual é, afinal de contas, o seu verdadeiro chamado ministerial. Portanto, eu não sou contra cristãos na política, porém eu sou veementemente contrário à utilização da igreja, do peso ministerial e do nome de Deus para essa finalidade. E em quinto lugar, se Jesus entrasse em muitas igrejas atuais, ele o faria com um azorrague e de lá expulsaria esses cambistas da corrupção. E para isso nem precisaria esperar o teatro nojento do período eleitoral, porque as prévias são diárias e anuais, com eventos e ações públicas claramente direcionadas para um futuro benefício nos dias de pleito. Então, por essas razões, eu nunca votei em pastores candidatos e eu não encorajo nenhum irmão, nenhuma irmã a fazê-lo. E eu entendo, irmãos, dentro de uma perspectiva mais aprofundada, que essa prática é, na verdade, uma troca da glória celestial pela honra terrena. Um pastor, na condição de cidadão, ele tem todo o direito de candidatar-se a um cargo público. Entretanto, eu creio que todo pastor que se candidata a um cargo político, ele está se rebaixando da sua nobre posição. O pastor é um homem divinamente chamado pelo Senhor para envolver-se no trabalho do reino de Deus. Ele foi chamado por Deus para ocupar-se das coisas espirituais, do alto. Ele foi vocacionado por Deus para ganhar almas para Cristo, para edificá-las e moldá-las à imagem de Jesus. Enfim, foi divinamente chamado para pastorear as ovelhas do rebanho de Jesus. Consulte, irmãos, Atos 20, 24, Romanos 1, 1, 1 Coríntios 1, 1, 2 Coríntios 1, 1, Gálatas 1, verso 1, verso 15, 16, Efésios capítulo 1, verso 1, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Sempre o início de cada uma dessas referências nos dão com muita clareza a grandeza da vocação ministerial. Portanto, eu creio que não existe na terra missão mais nobre e elevada do que esta. E se um pastor de fato sente o desejo no coração de ajudar o seu semelhante e de atuar com protagonismo em sua história a favor de uma coletividade, ele pode fazer isso perfeitamente bem, sem que abandone ou troque o rebanho pelo ambiente viciado dos purões partidários. Eu acredito que quando um pastor deixa o ministério para se dedicar à carreira política, ele está se rebaixando mesmo, porque ele está trocando algo superior por algo inferior. Está trocando uma missão espiritual por uma terrena. Está trocando um ofício sagrado por um secular. E não apenas isso. Penso que quem vota em pastor está prestando um desserviço ao reino de Deus. No caso de um pastor optar por dividir o seu tempo no exercício do ministério com o exercício do seu mandato político, eu não acredito que ele obterá êxito, porque dificilmente conseguirá conciliar duas tarefas que exigem tempo e dedicação total. Certamente ele não exercerá com eficácia nenhuma das duas tarefas. Por experiência própria, eu posso afirmar que um pastor que está realmente envolvido com a obra de Deus, ele nem terá tempo para se envolver em nenhuma outra atividade de grande importância, como é o caso de um cargo político. O pastor não pode estar dividido em suas obrigações. É a vontade de Deus que os pastores se ocupem exclusivamente na ministração da palavra e da oração. Se assim deve ser, mesmo em relação aos diversos ministérios que a igreja possui, quanto mais em se tratando de um cargo político que tomará muito do seu precioso tempo. Eu peço aos irmãos que dêem uma lida em Atos capítulo 6, versos de 1 a 4. Então, o que estaria por trás de tudo isso? Por que tantos pastores atualmente se candidatam a cargos políticos? Será que a maioria deles está realmente fazendo isto por amor à nação? Por amor aos marginalizados e pobres do nosso sofrido país? Ou estão se enveredando nos tortuosos caminhos da política brasileira por amor ao poder que um cargo político proporciona? Poder de todos os tipos, poder econômico, político, de influência sobre as pessoas, poder que corrompe e que transforma príncipes de Deus em bestas do Apocalipse e que causam todo tipo de destruição à sociedade e à imagem
da Igreja de Cristo. E quem ganha e quem perde com esta situação, meus irmãos? São muitos os prejuízos causados pela decisão de um pastor ingressar na política partidária. Perde a igreja, da qual é líder, pois não terá mais o devido tempo para pastoreá-la, deixando-a à mercê de outra autoridade delegada, o que constitui uma mudança nem sempre saudável. Sobretudo quando o pastor em questão não se desliga oficialmente do ministério por querer manter a mesma igreja como seu curral eleitoral apenas. Perde a pregação do evangelho, que, em se tratando de um pastor de verdade e não um oportunista, deixa de contar com a ação eficaz de um dos seus arautos, que não terá possibilidades de manter suas atividades ministeriais. Perde a ética cristã, que a cada adesão de pastores ao meio político fica fragilizada diante de uma opinião pública que já não respeita a fé cristã, devido aos péssimos exemplos que se multiplicam em seu meio. Perde o próprio pastor, que, como já dissemos, abdica de um ofício sagrado em nome de um cargo terreno. Os ganhos são apenas dois. Ganha o bolso dos oportunistas, que se travestem de pastores sem que essencialmente jamais tenham sido, e ganha o inferno, que é fortalecido todas as vezes que alguém ostentando um título de pastor é envolvido em escândalos de corrupção ou então cooptado para práticas criminosas de fisiologismo político. Eu, como cristão e como pastor, não devo me envolver em política, pois é assim que eu vejo que o Senhor fez, deixando bem clara a separação entre as coisas de César e as coisas de Deus. E lá em Filipenses 3:20 está escrito: a nossa cidade, ou seja, a nossa cidadania, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando lemos o Antigo Testamento, nós encontramos política em todo lugar, pois Israel foi um povo para o qual Deus determinou um lugar neste mundo. Não era apenas uma religião, mas todo um conjunto de propósitos que incluía, inclusive, um sistema de governo terreno. Em Israel, vemos religião e governo como partes inseparadas, mas não é assim na igreja. No Antigo Testamento, meus amados, nós vemos os reis e o seu papel não só nas questões de fé do povo, mas principalmente nas questões de governo, como guerras e outras afins. Nada disso você encontra a partir de Atos dos Apóstolos, e nas epístolas não há qualquer instrução de como um político cristão deveria se comportar ou cumprir algum papel nos destinos deste mundo. Ao contrário, não temos aqui cidade e nem cidadania permanente. E se lá estão por boas intenções, eu lhes pergunto, por que não abrem mão dos altos salários e das regalias e privilégios que ultrajam o trabalhador comum? Se estão lá para combater o avanço do mal, então por que seus nomes lotam as operações policiais e as investigações de tribunais contra a corrupção? Por que tantos pastores políticos respondem processos por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção ativa e passiva? Se é tão importante para o Brasil a presença de pastores nos parlamentos, então por que o Brasil de antes era melhor que o Brasil de agora? Por que o Brasil, cujos parlamentos estão lotados de evangélicos, é um Brasil mais violento, corrupto e depravado que aquele dos tempos em que toda a igreja evangélica reprovava e repudiava a presença de um cristão nestes lugares? São perguntas que todos nós devemos pensar e responder. Portanto, no que diz respeito a um pastor se envolver diretamente na política, assumindo um cargo, fazendo campanha, etc., eu entendo não ser esta a vontade de Deus. O papel do cristão é sim interferir na política, porém de joelhos, orando pelos governantes para que Deus lhes dê sabedoria. Onde você acredita que um cristão pode ser mais influente? Na presença de Deus ou num palanque? Sabemos que toda autoridade procede de Deus, portanto os governantes estão ali também pela vontade de Deus. A palavra de Deus chega até a chamar as autoridades constituídas como ministros de Deus, sejam elas crentes ou não. Assim que você puder, leia Romanos 13, de 1 a 6 e tire as suas próprias conclusões. Eu creio, meus amados, que para um pastor almejar um cargo político é necessário que ele não entenda seu papel real neste mundo. O Senhor ele não interferiu diretamente na política do seu tempo. Todavia, a sua influência foi muito além, foi universal. Muitos cristãos que passaram por esse mundo atuando na posição que Deus lhes colocou, como pregadores do Evangelho, por exemplo, tiveram uma influência muito maior do que muitos que tentaram fazer o mesmo atuando diretamente na política. Aqueles que defendem pastores políticos, em geral, usam como argumento
a necessidade de cristãos nos parlamentos para que se impeça o avanço de leis antibíblicas ou mesmo opressoras da fé cristã. Mas a Bíblia que eu leio me ensina que tudo isso fará parte do inevitável desfecho da trajetória humana neste mundo. Que minha luta é contra principados e potestades e minhas armas são espirituais e poderosas em Deus. E que Deus sara uma terra não quando o seu povo interfere politicamente, mas quando se humilha, ora e se converte dos seus maus caminhos. Quem tem medo de perseguição ou quem precisa de armas terrenas para vencê-las, nunca conheceu o verdadeiro evangelho e o mistério da cruz. E se alguma lei que fira minha fé tentar me obrigar a trair meu Deus, eu sofro as dores da cruz, porque quando fui salvo, já sabia que deveria estar disposto a isso e muito mais se de fato quisesse seguir a Cristo. E para finalizar, eu quero aludir às palavras do apóstolo Paulo dirigidas ao jovem pastor Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2,4. Nestas palavras temos a clara ordem de Deus aos pastores para que se dediquem exclusivamente ao ministério para o qual um dia eles mesmos já disseram terem sido chamados. Aos pastores fiéis ao seu chamado e à sua vocação divina, meus cumprimentos. E eu lhes estimulo a assim permanecerem, sabendo que, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Ninguém que milita no reino de Deus se embaraça com questões terrenas. E quem milita somente será coroado, se militar legitimamente. O Espírito Santo me fez lembrar isto agora. Eu não voto em pastores, porque somos estrangeiros aqui. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Estão errados os que afirmam de outra maneira. A nossa pátria não é aqui. Que chamado teria um pastor que coloca suas esperanças em coisas que pensa ele mesmo poder resolver? Ou é de Cristo, ou é do mundo. Ou é pastor, ou é político. Um grande abraço e que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.